Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Judas Iscariotes. Acesse o vídeo anterior para que você acompanhe essa história desde o princípio. Vamos dar continuidade então à leitura. Agradeço pela sua presença e pela participação aqui conosco. Vamos lá então. A prisão de Jesus. Jesus saíra com seus discípulos. Em silêncio, dirigiram-se ao outro lado do Cédron, cujas mansas águas rolavam, agitando seixos no Monte das Oliveiras, onde tantas outras vezes Jesus estivera como alguém que se coloca num santuário de preces. Adentraram ao bosque de oliveiras. Jesus de pronto orava. Pai, não rogo por mim. Rogo, isto sim, pelos discípulos que o Senhor me deu. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que são seus, Senhor. Não lhe peço, Senhor, que os retire do mundo, mas rogo-lhe para que os guarde do mal. Não rogo somente por estes que aqui estão, mas também por todos aqueles que vierem a abraçar os princípios divinos, a fim de que todos sejam um. Assim como o Senhor é um em mim, e eu sou um em si, também sejam eles em nós. Judas entrou no Jardim das Oliveiras. O capitão da guarda e muitos soldados vinham com ele. Estavam armados e temeram as reações dos demais discípulos, pois se depararam com Jesus no centro de um pequeno agrupamento de seguidores e admiradores. Judas de imediato avançou na direção do mestre. Salve, mestre! Saudou Judas, beijando as faces do Senhor. E então, é para isso que você vem aqui? Indagou Jesus, fixando condoidamente a Judas. Com um beijo você me entrega? E Jesus, voltando-se para os guardas, perguntou-lhes: A quem vocês buscam? Buscamos a Jesus, o Nazareno. Jesus sou eu, respondeu o mestre. E se buscam a mim, deixe que estes outros que comigo estão se vão e voltem para suas casas, já que aquele que vocês querem prender sou eu mesmo. Prendam-no, ordenou o capitão da guarda. Incontinente, os guardas avançaram, colocando as mãos em Jesus. Simão Pedro, atônito, puxou de uma espada que trazia e, num golpe, cortou a orelha direita de Malco, um servo do sumo sacerdote, que vinha com os guardas. Judas estremeceu, temendo a reação dos guardas. Jesus, no entanto, voltando-se para Simão Pedro, ordenou-lhe: Guarde a sua espada na bainha, Pedro, porque todos os que usarem da espada, pela espada morrerão. Você acredita que eu não possa invocar meu Pai, e ele não me enviaria 10 legiões de espíritos imediatamente? Jesus depois, voltando-se para a turba, falou: Vocês saíram armados de espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias eu estava sentado entre vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Os guardas amarraram os braços de Jesus. Judas, aguardando algum acontecimento extra, estava mudo. E lá se foram os guardas, conduzindo Jesus a Anás. Judas permaneceu estático, no Jardim das Oliveiras. Viu o Senhor de mãos amarradas, ser conduzido pelo guarda, debaixo de sarcasmos, enquanto os discípulos do Senhor fugiam, dispersando-se entre as velhas e centenárias árvores. Ouvia-se agora apenas o marulhar do cedro. Receios de Judas. Judas, no Monte das Oliveiras, estava apreensivo. O murmurado riacho Cédron lhe chegava aos ouvidos, como se fossem soluços e lágrimas da própria natureza, a chorar pela violência a que submetiam o Senhor da vida. Ele não invocou o amparo divino, refletia Judas. Dentro de sua doentia imaginação, como que todos os seus sonhos de poder imediato se desmoronavam. E o filho de Iscariotes se encontrava aturdido. Guardava, contudo, a esperança de que Jesus reagiria e que de alguma forma se faria o rei de Israel. Sacudiu a cabeça, já febril.
Se ele fosse reagir, não aceitaria a humilhação. Judas refletia. Ainda esperançoso, tomou o rumo do sinédrio. Judas entrou no pátio do sumo sacerdote. O capitão da guarda, reconhecendo Judas, permitiu que o filho de Iscariotes ganhasse acesso à intimidade da casa de Caifás, por considerá-lo um entre todos os demais do templo. Judas viu Jesus amarrado entre os soldados. De súbito baixou os olhos, porque o seu olhar se cruzara com o de seu mestre, e dolorosamente não sentiu naqueles olhos a não ser a ternura das primeiras horas. Aquilo o amargurou profundamente, num gesto de censura ou de recriminação. Judas viu a movimentação de vários sacerdotes e de quase todos os que compunham o sinédrio, ansiosos com a procura de testemunhas, fossem quais fossem, que viessem depor, mesmo que falsamente, com mentiras, a fim de condenarem Jesus à morte. Trouxeram na calada da noite muitas testemunhas falsas. Tão deslavada era a farsa daquele inquérito que nem os falsos testemunhos davam base para que pudessem proferir a sentença condenatória contra o Senhor. Judas se angustiava diante do que via. Num momento, contudo, 3 sacerdotes trouxeram 2 homens para dentro do sinédrio, anunciando: Aqui estão 2 testemunhas de blasfêmias deste Jesus. Caifás, no jogo da hipocrisia, aproximou-se de ambas. Vocês já viram este homem? Perguntou-lhes apontando Jesus. Sim, respondeu os 2. Já vimos este Jesus, o Nazareno. E vocês viram ou ouviram ele dizer alguma blasfêmia? As 2 testemunhas se entreolharam. Ouvimos sim, responderam os 2. E do lugar em que se sentara como sumo sacerdote, Caifás trovejou. E o que ouviram este homem falar? Este homem, responderam as testemunhas, quando no pátio do nosso templo anunciou: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Caifás levantou-se e, solene, aproximou-se de Jesus. Então, Jesus de Nazaré, você nada responde a estes 2 que estão testemunhando contra você? Jesus, contudo, guardou silêncio. Judas, à distância, quase entrou no pátio. Que direito terei eu? Como falar com ele, se o entreguei com um beijo simulado de fraternidade, quando era um beijo de traição? Refletia e se continha Judas. Caifás, o sumo sacerdote, teatralmente bradou: Eu o conjuro, em nome do Deus vivo, que você nos diga se realmente você é o Cristo, o Filho de Deus. Abateu-se o silêncio da expectativa. Jesus olhou nos olhos de Caifás e respondeu: Você disse que eu sou o Cristo, Filho de Deus. Eu, porém, lhes declaro que desde agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Caifás, mais uma vez, teatralmente levantou-se e rasgava as próprias vestes, gritando em enorme e fingida agitação: Você blasfemou! Blasfemou! Que necessidade teremos de outras testemunhas? E voltando-se para todos os seus iguais, assegurava: Eis que todos somos testemunhas da blasfêmia. E após uma estudada pausa, indagou: Que lhes parece, diante do que diz este Jesus? Esse é um réu de morte, responderam os seus apoiadores. E incontinente, numa crise de fanatismo e hipocrisia, levantaram-se de onde estavam, compactuando com a farsa do julgamento, e cuspiram no rosto do mestre e lhe davam murros. Alguns, ao esbofetearem Jesus, clamavam: Profetize-nos, ó Cristo, quem é que lhe bateu? Judas não resistiu e retirou-se em lágrimas. Arrependimento de Judas. Judas não dormiu aquela noite. Via e revia o seu amado mestre sendo agredido e humilhado. Sentia, contudo, não poder fazer coisa alguma. Não conseguia, contudo, afastar-se do sinédrio, aguardando algum sinal extraordinário. Mas, ao refletir sobre a passividade do Senhor, sentia-se frustrado, desalentado, já que não notara um só movimento de defesa ou de revide. O sol ressurgira de entre as sombras da noite.
Judas, sem sono, mas arrasado e alquebrado em seu mundo interior, ainda guardava algumas ilusões. Quando viu que Jesus fora posto no pátio da casa de Caifás, de mãos amarradas. "Matem-no!" gritavam muitos dos sacerdotes. "Um momento", pediu Caifás. "Não podemos submetê-lo à morte por nossa própria decisão. Lembrem-se de que somente Pilatos, o representante do Império Romano, poderá levá-lo à morte." "Mas ele é um blasfemador", contrapôs um jovem sacerdote. "Isso ele é", confirmou Caifás. "E bem por isso, levem-no a Pilatos, com a nossa sentença condenatória." Judas aí concluiu que tudo findaria. Do Sinédrio, Jesus foi levado de mãos amarradas ao palácio de Pilatos. Judas, vendo que Jesus estava inapelavelmente condenado, sentiu-se esmagado por um grande remorso. "Vou recomprá-lo", considerou a si mesmo. E Judas entrou no Sinédrio, deparando-se com os sacerdotes. "Que quer você, Judas?" indagou-lhe Caifás. Judas abriu a bolsa, mostrando as 30 moedas. "Eu pequei contra Jesus", disse Judas, "traindo um sangue inocente. Este homem que vocês prenderam e quem eu traí só cometeu um grande pecado, o de amar demais." Os sacerdotes se entreolhavam admirados. "Libertem-me do pecado da traição, já que estamos diante de um justo. Bem reconheço que só fez devolver vista aos cegos, ouvidos aos surdos, vida aos mortos morais." Caifás aproximou-se de Judas raivoso. "Que você está a nos propor?" "Recebam de volta as 30 moedas e libertem o Senhor, dando-me a paz interior que perdi." Caifás sorriu, maldoso, respondendo: "Que nos importa o que você sofra, Judas? Isso é consigo." O sumo sacerdote virou-lhe as costas. E Judas então atirou para o santuário as moedas de prata. Retirou-se do sinédrio aquele que se ensombrara com o mal. Os principais sacerdotes, recolhendo as moedas de prata que Judas atirara sobre o santuário, diziam entre si, qual se fossem extremamente zelosos com as coisas divinas: "Não é justo que deixemos essas moedas no cofre de doações ao templo." "E por que não?" perguntou um outro fariseu. Caifás, intervindo, esclareceu: "Estas moedas representam o preço de sangue." Judas perambulava amargurado. Seu coração estava esvaziado de sonhos e de esperanças. E olhando para si, examinando o mundo à sua volta, lembrando-se de Jesus, o Cordeiro Divino, entregou-se ao suicídio. No Calvário. Pilatos repassava com seu olhar os sacerdotes e o povo. A seu lado, Jesus, o Nazareno, em fase de julgamento. "Vocês me apresentaram este homem", disse Pilatos, "como alguém que perverte o povo, jogando-se contra os seus costumes e contra os seus princípios religiosos." De coração temeroso, Pilatos ensaiou alguns passos. Havia um súbito silêncio naquela pequena multidão. "Eu, no entanto", destacou Pilatos, "diante de vocês mesmos estive a interrogá-lo, e surpreendentemente não achei nele nenhuma culpa das que vocês o acusam." "Ele é um malfeitor", bradou um sacerdote. "Dele só vem blasfêmias", acusou o outro, rasgando suas próprias roupas. Pilatos conteve a respiração diante do fanatismo. "O próprio Herodes", afirmou Pilatos, "esteve a interrogá-lo, e nada achou nele que o tornasse digno da pena de morte, tanto que Herodes tornou a enviar-me este tal Jesus." Resmungos azedos dos sacerdotes e admiração do povo. "Na grande festa que vocês comemoram", disse Pilatos, "vocês sabem que costumo dar liberdade a um preso. Sabem também que deixo o preso a ser libertado à escolha de vocês mesmos, seja qual for o seu crime. Tenho na prisão um preso famoso chamado Barrabás." E depois de uma estudada pausa, completou: "Barrabás ou este Jesus? Um deles eu soltarei." Pilatos estava profundamente impressionado com Jesus. Não sabia, contudo, como agir diante dos sacerdotes e do povo.
Sentado no tribunal a refletir, eis que lhe chega um mensageiro, trazendo-lhe recado de sua esposa. Perguntou Pilatos, confundido e temeroso. O mensageiro informou-lhe: a sua esposa manda dizer-lhe que o Senhor não se envolva na questão deste tal Jesus de Nazaré, que ela considera um justo, porque num sonho que ela teve, ela muito padeceu por causa dele. Retire-se, ordenou-lhe Pilatos. Tenho graves questões de Estado a resolver, diante deste povo fanático e cruel. Os principais sacerdotes e os anciãos do templo de Jerusalém, conhecendo as indecisões de Pilatos e sabendo que teriam de escolher a libertação de Barrabás ou de Jesus, começaram a espalhar pela multidão falsos testemunhos sobre Jesus. Ele perverte o povo. Ele será a ruína de nossa gente. Antes soltar Barrabás, um meio louco, que deixar Jesus livre. Morte a Jesus, que quer a morte do nosso rei. Ele é um ladrão de criancinhas e assaltante de mulheres. A agitação e o infantilismo espiritual da multidão era habilmente trabalhados pelas raposas do templo, que por temores infundados urdiam intrigas contra o Nazareno. Pilatos estava diante dos sacerdotes e da multidão. Ordenou aos seus soldados que trouxessem Jesus e Barrabás. Um bradar frenético dos sacerdotes e da multidão. Eis que lhe apresento 2 prisioneiros. Não cabe a mim escolhê-los, já que ambos são bem conhecidos de todos. Um pelos crimes e o outro pelas pregações religiosas. Uma pausa, e Pilatos, indicando Jesus e Barrabás, perguntou: qual destes 2 vocês querem que eu solte? Solte Barrabás, foi o grito dos sacerdotes e da multidão. Solte Barrabás. Morte ao blasfemador Jesus. Juntaram outros. Soltem Barrabás, ordenou contrafeito Pilatos. Os soldados de Pilatos conduziram Jesus ao pretório. Uma pequena multidão se reunia em torno do Nazareno. Despiram Jesus e vestiram-no com uma fantasia. Em seguida, um deles fez uma coroa de espinhos e, aproximando-se do silencioso mestre, colocou-lhe a coroa na cabeça, fazendo verter um sangue quente e rubro que lhe escorria pela fronte. Eis um rei e a sua coroa, gargalhou o infeliz guarda. Trouxeram uma cana e lhe puseram na mão direita. E a soldadesca e muitos do povo se ajoelhavam em gargalhadas diante do Senhor, ironizando. Salve o rei dos judeus, diziam e cuspiam nele. Uns outros, atrevendo-se a mais, tomaram da cana que lhe tinha sido posta entre os braços e com violência batiam-lhe a cana na cabeça, sem que ouvissem um só lamento ou protesto da parte do Senhor. Pilatos, saindo do tribunal, anunciou aos judeus: Senhores, sacerdotes e povo, eis que trago Jesus o Nazareno, fora do meu tribunal, para que vocês saibam que não encontro nesse homem nenhum crime por que condená-lo. E Jesus foi apresentado a todos, com a coroa de espinhos e o manto de púrpura, como se fosse um triste e desolado rei. Eis o homem, anunciou-lhes Pilatos. Queremos que ele seja crucificado, gritavam os principais dos sacerdotes do templo de Jerusalém, secundados pelos seus soldados e guardas. Crucifique-o. Pilatos, lavando as mãos, respondeu: Sou inocente do sangue deste justo. Tomem-no vocês mesmos e o crucifiquem-no pelas suas próprias mãos, já que não acho nele crime algum. Queremos crucificá-lo, gritavam muitos. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos, bradavam irresponsáveis os mais fanáticos. Pilatos então entregou Jesus para ser crucificado. Jesus no Calvário estava posto na cruz entre 2 malfeitores. Já era o momento do cair do sol. Ouvindo zombarias do povo, ouviu também um dos malfeitores crucificados a dizer-lhe: Você não é o Cristo? Salve-se, pois, a si mesmo e a nós também. O outro malfeitor repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos você teme a Deus, estando sob esta mesma condenação? E olhando para Jesus, complementou:
Nós, com justiça, estamos recebendo o castigo que merecem todos os que fizeram o que nós fizemos. E, como a indicar Jesus num gesto de cabeça, completou: Este que está aí nenhum mal fez. Condoído e arrependido, inteirou o condenado: Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no seu reino. Jesus, em doce tom, respondeu-lhe: Hoje ainda você estará comigo nos planos mais altos. O Senhor, após repassar a torturada multidão com seu olhar sereno, baixou a cabeça, detendo-se naqueles que estavam perto da cruz, quase a seus pés. Deteve-se em Maria de Nazaré, sua mãe, em lágrimas. Olhou carinhosamente a irmã de sua mãe, mulher de Cleófas. Maria Madalena, a redimida, banhava-se em silencioso pranto. Demorando seu doce olhar sobre João, a quem Jesus muito amava, o mestre dirige-se a Maria de Nazaré, falando-lhe num tom de profundo carinho. Mulher, eis aí o seu filho, disse Jesus, indicando João. E após breves segundos, dirige-se a João dizendo-lhe: Filho, eis aí sua mãe, indicando-lhe Maria de Nazaré. Jesus, sabendo que estava tudo consumado, disse: Tenho sede. Um soldado que ali estava ensopou uma esponja num vaso cheio de vinagre e levou-o à boca de Jesus. E Jesus, após ter tomado o vinagre, disse: Está tudo consumado. Nas suas mãos, meu Pai, entrego o meu espírito. Inclinando a cabeça, Jesus libertou-se do corpo físico. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.